Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês sabem o que é planejamento? Plano, programa, projeto? São a mesma coisa? E os tipos de planejamento educacional? Vocês sabem? Então, a nossa aula de hoje terá esse tema. E se você está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não está inscrito, perde essa oportunidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós estamos aqui postando algo que vai contribuir na sua preparação rumo ao objetivo de ser aprovado num concurso público na área de educação. E aí, galera, você que já nos acompanha, nós estamos dando continuidade aos nossos tópicos que são extremamente cobrados no concurso na área de educação. Então, vamos partir para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Enquanto eu vou aqui abrindo o nosso slide, vou sempre lembrando a você que está conosco, não esqueça de nos acompanhar também nas nossas redes sociais, beleza? O meu Instagram é Kessia Montezuma, o Facebook também é Kessia Montezuma, beleza? Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje. E o que temos aqui na nossa aula de hoje? Plano, planejamento, plano, programa e projeto. Vamos lá. O que você precisa saber de início? Planejamento, plano, programa e projeto são a mesma coisa? E aí, o que você me diz? Não são a mesma coisa. E isso é que as bancas costumam cobrar no seu entendimento. Você conhecer o conceito de cada uma dessas palavras e, principalmente, saber que elas não significam a mesma coisa. Então, vamos começar primeiro pelo planejamento? Então, acompanha comigo aqui no slide. O planejamento é um processo de reflexão e tomada de decisões. Deixa eu só colocar aqui a minha canetinha para a gente ir dando os destaques para aquilo que realmente é muito importante. Então vamos lá, voltando. O planejamento é um processo de reflexão, ou seja, pessoal, é aquilo que vai o quê? Fazer com que você pense, que você analise, reflita sobre uma tomada de decisões. Ele antecede a ação e é fundamental na tomada de decisões. Veja bem, o planejamento vai ser sempre algo que está relacionado ao quê? À reflexão, ao pensamento, beleza? Então é algo que vai estar na esfera do campo das ideias, beleza? Isso é muito importante que a gente compreenda. Já o plano, o programa e o projeto são documentos. Olha aqui, está até em destaque. Ou seja, é o fruto do planejamento. Beleza? Ou seja, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi refletido, tudo aquilo que foi analisado, vai ganhar materialidade através do plano, do programa e do projeto, porque são documentos, algo que você possa tocar, é material, beleza? Eles são tangíveis, eles são o quê? Materializados, algo que você pode tocar, beleza? Então, esse conceito inicial vai ser fundamental para os próximos passos. Então, você compreender que tudo que é planejamento vai estar no campo que das ideias, das reflexões, beleza? E tudo que é plano, programa e projeto serão os documentos resultantes, frutos do que foi
planejado, beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Eu coloquei aqui para vocês esse mapinha mental para que você possa entender. Existem tipos de planejamento em educação, beleza? Então a gente já sabe que o planejamento é o ato de refletir sobre a ação, beleza? Então existem tipos de planejamento em educação. O primeiro deles é o planejamento educacional. Nós temos também o planejamento escolar. Temos o planejamento curricular e o planejamento de ensino. Beleza? Lembrando a vocês que todos esses planejamentos são o quê? Reflexões que vão anteceder a ação dentro de cada uma dessas esferas. E aí a gente vai ver que esferas esses planejamentos correspondem. Vamos ver lá? O primeiro deles é o planejamento educacional. É o planejamento realizado pelos sistemas de ensino. Nós sabemos que os sistemas de ensino se dividem em sistema de ensino nacional, sistema de ensino estaduais e sistemas de ensino municipais. Lembrando que aqui não foi mencionado, mas nós temos também o sistema de ensino distrital. O Distrito Federal é um ente da federação de características específicas. Ele tem tanto as incumbências de estados quanto de municípios. Por isso ele não foi mencionado, porque ele já está implicitamente aqui entendido quando menciona tanto estados quanto municípios. Beleza? Portanto, esse planejamento educacional é um planejamento mais abrangente. Essa palavra aqui, ela é a palavra-chave para a gente entender o planejamento educacional, beleza? Abrangente, amplo, que vai ser pensado, vai ser refletido, vai ser o quê? Estruturado, considerando um aspecto mais macro, beleza? Então, nós temos que ter essa ideia. Em nível nacional, o planejamento educacional, em nível nacional, é realizado pelo MEC. E em níveis estaduais e municipais, é realizado pelas respectivas secretarias de educação, beleza? Então, você tem que ter na sua mente essa dimensão desse planejamento educacional dentro desses sistemas de ensino, porque isso é cobrado em prova. Isso vai facilitar você também a entender o contexto, beleza? Tranquilo? Vamos falar então agora do planejamento escolar. Pessoal, quando a gente fala de planejamento escolar, a gente vai lembrar que é o planejamento realizado nas escolas. Viu como houve aqui um direcionamento maior, né? Preste atenção nas escolas, nas instituições de ensino, beleza? É o que se refere às ações pedagógicas e administrativas para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, beleza? Então, você vai lembrar. Planejamento escolar é aquele realizado nas escolas, beleza? Ele está diretamente relacionado com as ações pedagógicas e administrativas da unidade escolar, tá? Então, falou em planejamento escolar, você vai lembrar da escola, beleza? Nós temos também um planejamento curricular. O planejamento curricular é a previsão dos diversos componentes curriculares, ou seja, pessoal, as disciplinas, as matérias. Ele está direcionado com os conteúdos da a espinha dorsal da escola, desde as séries iniciais até as terminais. Vejam bem que isso aqui
esse planejamento curricular, ele vai estar mais específico, já dentro da instituição de ensino também, mas ele não está abrangendo aspectos pedagógicos, administrativo e financeiro, como nós vimos no planejamento da escola, beleza? Ele está diretamente relacionado com componentes curriculares, disciplinas, matérias, conteúdos. Se você mentalizar dessa forma, você vai entender que ele é mais específico dentro de uma estrutura pedagógica, beleza? Essa definição de espinha dorsal foi dada por Vasconcelos, tá? É realizado pelos sistemas de ensino, como, por exemplo, o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação. Veja bem, vou fazer uma explicação aqui, tomando por referência o sistema de ensino distrital onde eu estou inserida. Os sistemas de ensino do Distrito Federal tem um documento curricular chamado Currículo em Movimento. Nesse documento estão todos os conteúdos, todas as disciplinas, todos os objetivos de aprendizagem, todos os componentes curriculares que as escolas públicas do Distrito Federal devem conter, ensinar, né, nas suas escolas. Só que esse documento, ele não é rígido. Muito pelo contrário, ele deve ser observado, mas cada unidade escolar deve estruturar esse documento à sua realidade, à sua especificidade, beleza? Por isso existe esse planejamento curricular. E aí é nisso que vai entrar o quê? As características próprias de cada escola. Então, vai ser ensinado, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, é a relação número-quantidade. É um objetivo de aprendizagem, é um conteúdo que deve ser trabalhado em todas as unidades escolares do Distrito Federal, tá? Só que cada escola vai fazer esse planejamento para dar este conteúdo na época, no momento, num contexto específico. Não vai ser rígido no sentido de que todo esse conteúdo vai ser trabalhado por todas as escolas no primeiro bimestre, por exemplo, daquelas que são estruturadas em bimestre, ou no ciclo inicial. Não. Cada escola vai determinar. Por isso que esse planejamento curricular, ele deve ser realizado na unidade escolar, mas vai ter por referência, vai ter por base o currículo que o sistema de ensino já vai trazer como pré-definido. Beleza? Vamos lá. E o planejamento de ensino está ligado ao processo ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno. É o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula. Ou seja, é aquilo que de fato deverá ser executado dentro da sala de aula. Ele está totalmente relacionado à relação professor-aluno, ao processo ensino-aprendizagem. É de fato o que deverá ser implementado. Então, ele é um instrumento da execução. Beleza? Tranquilo? Então, você tem que ter essa visão para não errar. Por quê? Porque é exatamente o que as bancas trazem. Esses conceitos trocados, você precisa ter, além desse conhecimento, o quê? Uma visão de como é que ele, de fato, vai ser implementado. Beleza? Então, esses são os 4 tipos de planejamento em educação. Beleza? E os documentos frutos do planejamento? Quais são esses documentos? Nós vamos ver agora. Depois que o planejamento foi feito dentro
dessas 4 áreas que nós vimos e mencionamos aqui agora, ele vai ter que sair do campo da reflexão, das ideias e se tornar de fato o quê? Algo material, algo que você possa visualizar, algo que você possa tocar. E aí é que entram o quê? Os planos, os programas e os projetos, porque eles são documentos, mas eles têm uma sequência hierárquica. E é o que nós vamos ver aqui. Preste bastante atenção, acompanha comigo aqui no slide. O plano é o mais abrangente. Na realidade, o plano, ele é logo o primeiro documento a ser materializado depois do planejamento. É o plano, beleza? Então, por isso ele tem uma característica de ser mais abrangente. Logo em seguida, vem o programa. O programa, pessoal, é uma subdivisão do plano, ou seja, ele está dentro do plano, tá? O programa. E por último, vem o projeto. E isso aqui é muito importante você memorizar e entender também que essa é a sequência: plano, programa e projeto. Ok? Beleza? Então, eles vão seguindo essa sequência hierárquica, tá? E ele precisa ser estruturado dentro dessa sequência. Primeiro vem o plano, depois o programa e, por último, o projeto. Beleza? Vamos lá. Vamos, então, exemplificar de forma que você possa visualizar essa estrutura dos documentos. Plano. Um exemplo é o Plano Nacional de Educação, beleza? Então, ele tem como característica ser mais abrangente, vocês sabem disso, né? Nós já comentamos, inclusive, na nossa aula de planos, que o Plano Nacional de Educação tem essa característica de ser mais abrangente. Quando a gente fala de programa, como ele é uma subdivisão do plano, podemos citar o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e o Plano Nacional do Livro. Preste bastante atenção. Foi pensado por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais, que é muito abrangente, foi pensado, por exemplo, né, na BNCC, que para que o processo ensino-aprendizagem possa, de fato, acontecer, alguns programas vão vir como auxiliador nesse processo, beleza? Então, o que acontece? A educação, ela precisa de recursos financeiros, ela precisa acontecer e para que ela aconteça, ela tem que ter destinado para ela recursos financeiros. Tá, e como é que a gente vai destinar esses recursos financeiros? Tá? Já está definido num plano que as escolas precisam receber esses recursos financeiros. Então, como é que a gente vai fazer com que essas escolas recebam esses recursos? Vamos criar um programa. E aí, o programa é a subdivisão do que foi estabelecido no plano. Então, vamos criar o programa? Vamos. Aí foi criado o programa Dinheiro Direto na Escola. É um programa que transfere de forma automática recursos financeiros para as unidades escolares. Beleza? Então, se já foi definido no plano que as escolas precisam receber recursos financeiros, vamos criar um programa para que ela possa receber. Então, o programa é essa subdivisão do plano para que o que foi definido, estabelecido como uma meta, uma estratégia, uma diretriz, possa acontecer, beleza? E o PNL é o Programa Nacional do Livro.
Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, dentro do processo de ensino-aprendizagem, precisam ter acesso a conteúdos. Como é que esses conteúdos vão chegar a esses alunos? Está definido no plano que eles precisam ter acesso ao conteúdo sistematizado. E como eles vão ter acesso a esse conteúdo? Vamos criar um programa? Aí foi criado o Programa Nacional do Livro. E aí, dentro desse Programa Nacional do Livro, serão destinados livros didáticos, livros paradidáticos, livros de obras literárias, para o quê? Através desse programa, que é uma subdivisão do plano, o plano possa ser executado. Beleza? Tranquilo? E ainda nós temos o projeto. O projeto, pessoal, está relacionado com a parte econômica e financeira do uso racional, ou seja, do uso direcionado dos recursos. Nele estará discriminado o valor do projeto, de onde virão os recursos, onde adquirir os bens e serviços necessários e como usar esses recursos de forma o quê? Racional. Então, vou continuar citando o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, para que esse programa possa acontecer, é necessário que seja feito um projeto. Tudo, pessoal, no campo do quê? Dos documentos, da materialização. Então, tudo isso vai estar visível, tangível a todos. Então, para que o programa Dinheiro Direto na Escola possa, de fato, ser executado, ele precisa de um projeto. E nesse projeto, a parte econômica é que vai ditar o uso racional desses recursos. Então, nós precisamos destinar esses recursos. Quanto é que nós vamos destinar? Baseado em que dados? Vamos mandar a quantidade relacionada com os alunos para quanto tempo? Esse valor será de fato suficiente para as necessidades daquela determinada escola? Então, tudo isso tem que estar dentro de um projeto, porque o uso racional dos recursos tem que estar estabelecido. Aí vamos pensar lá no Programa Nacional do Livro. Eu preciso enviar para essas escolas, para garantir o acesso dela aos conteúdos sistematizados, os livros didáticos, livros paradidáticos. Mas para que esses livros cheguem, eu preciso de um projeto de quantos livros serão necessários? Para que esses livros sejam produzidos, quanto que eu vou precisar gastar? Esses livros, eles vão ser utilizados durante quanto tempo? Quanto tempo depois desse recebimento nós vamos ter que mandar outra remessa para a gráfica para essas escolas? Tudo isso, pessoal, é o uso racional dos recursos. E tudo isso precisa estar definido em um projeto. Beleza? Então, dentro dessa esfera, como acabamos de falar, plano, programa e projeto precisam ter essa sequência hierárquica de documentos formulados, tá? A gente não pode primeiro realizar um projeto sem saber a que programa ele está destinado e a que plano ele vai estar vinculado. Tá? Então, essa hierarquia de documentos tem que seguir essa sequência: plano, programa e projeto. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, depois da gente ter dado todas essas informações para vocês, informações importantes, informações pertinentes, informações que são cobradas em prova, a gente precisa ver como é que é cobrado, tá? Então, vamos lá para os nossos exercícios?
Primeira questão: plano, programa e projeto são documentos, componentes do planejamento sistematizado. Beleza? Até aqui, pessoal, a questão está correta. Preste atenção. Plano, programa e projeto são documentos, componentes do planejamento sistematizado. Agora é que vem. O projeto é o mais abrangente deles, engloba o plano. E aí, o que você vai colocar? Que esse item está errado. Está errado. Por quê? Porque a banca fez a inversão dos conceitos. O que é mais abrangente é o plano. E o projeto é uma subdivisão do plano. Ele vai ser um pouco mais específico e não abrangente. Aqui trocou. Beleza? Então fique muito atento. Essa sequência que nós colocamos aqui para vocês, ela é rígida. Primeiro vem o plano, depois vem o programa e por último o projeto, tá? Então por isso o item está errado. Vamos lá para a questão 2. O planejamento, que pode ser de longo, médio ou curto prazo, tem como elementos da sua expressão os planos, programas, projetos e ações, eventos, entre outros. Certinho, pessoal? Esse item está correto e você vai sempre lembrar. Olha aqui, essa palavra tem como elementos de sua expressão, ou seja, da sua materialidade, daquilo que pode ser o quê? Tocado, tangível, os planos, os programas, os projetos, ações e eventos, entre outros. Então, o planejamento, ele precisa ser materializado. E onde é que ele vai ser materializado? Nos documentos, que são os planos, os programas e os projetos. Por isso, o item está corretinho. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Planejamento e planos referem-se a processo de pensar o ensino. Beleza. Até aqui, de pensar o ensino, logo não tem diferença. Vamos analisar aqui. O item está errado. Olha só por que esse item está errado. O planejamento e o plano refere-se ao processo de pensar, de refletir, de analisar. Qual é dessas duas palavrinhas, planejamento e plano, que se refere ao pensar, ao ato de refletir, de analisar? Está no campo das ideias. É o planejamento ou o plano? É o planejamento e o plano? Por isso que o item está errado, porque afirmou que é o planejamento e o plano. E, na realidade, é só o planejamento. O ato de pensar o ensino, de refletir sobre o ensino, de analisar as questões relativas ao ensino e educação, estão no planejamento. Tá? O plano vai ser a materialização dessa ação reflexiva, beleza? Então, por isso, logo, não tem diferença? Tem diferença, por isso que o item está errado. Vamos lá para a nossa questão 4. Questão 4 diz o seguinte: o planejamento é um documento e plano é a discussão coletiva sobre os processos de ensino-aprendizagem. Epa, epa, epa. Vamos analisar direitinho aqui? O item está errado, pessoal. Preste bastante atenção. O planejamento é o documento? Não. O planejamento é a reflexão, é o que? As ideias, as discussões
coletivas. Essa palavra aqui, pessoal, é muito importante, tá? Coletiva, porque esse planejamento vai ser participativo. Ele vai envolver as diversas instâncias educacionais, os diversos atores que compõem o processo educativo, tá? Ou seja, os professores, os pais, os alunos, a comunidade escolar, tá? Então, todos vão estar nessas discussões, nessas reflexões, beleza? E o plano, que está dizendo aqui, e o plano é a discussão? Não. O plano vai ser o documento que vai se originar a partir dessas discussões. Ele é o fruto dessa ação reflexiva sobre a educação e o processo de ensino-aprendizagem. Então, a banca aqui trocou os conceitos, tá? E por isso o item está errado. Vamos lá para a questão 5. O planejamento é o processo de reflexão e tomada de decisões. E o plano é o documento onde são registradas as decisões sobre o que, como e para que ensinar. Gente, questão linda, certinha, redondinha, perfeita. O planejamento é o processo de reflexão, de tomada de decisões. E isso é feito de forma coletiva, participativa, né? E o plano vai ser o documento onde serão registradas essas decisões, ou seja, vai ser materializado tudo aquilo que foi o que pensado, refletido, decidido no planejamento. O item tá lindo. E se você conseguir ter esse entendimento, que o planejamento vai estar sempre no campo das reflexões, das discussões, das tomadas de decisões, e o plano, o programa e o projeto serão documentos resultantes dessas reflexões, você não vai errar nunca mais nenhum item que cobre esse assunto, beleza? Vamos lá para 6? O planejamento em educação é considerado como um processo contínuo que envolve elaboração de um produto, plano, projeto e programa. Execução, colocar em ação. E avaliação, perceber se os objetivos e metas foram alcançados. E aí? Questão linda também, né, pessoal? E ela está correta, ela está certíssima. O planejamento em educação é considerado um processo contínuo que envolve elaboração, que envolve reflexão, que envolve tomada de decisões, beleza? E esse planejamento, ele vai produzir algo material. E o que ele vai produzir? Ele vai produzir um plano, um programa e um projeto. E aí, através desse documento, tudo que foi planejado vai ser colocado em ação. E depois de a ação ter sido realizada, é fundamental que seja feito o quê? Uma avaliação. Beleza? Para perceber se os objetivos e metas foram alcançados, se não foram, o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado. Depois, se ainda há necessidade de essas ações serem retomadas. Então, tudo isso vai ser feito na avaliação. Então, essa sequência de atos também, ela está na forma correta, na sequência correta, e ela está com os elementos todos indispensáveis aqui citados. Por isso a questão está linda, redondinha, perfeita. Beleza? Vamos lá para a nossa questão 7. Planejamento, plano e projeto são termos característicos da prática
autoritária, visto que não permitem a flexibilidade e a consequente construção da autonomia. Ah, pessoal, olha, essas duas palavrinhas aqui já nos dão o quê? A resposta, que o item está errado. Pessoal, tanto o planejamento como o plano e o projeto são característicos de uma prática o quê? Colaborativa, de uma prática participativa. Todos esses elementos vão trazer para a sua construção, para a sua reflexão, para o seu direcionamento, que a participação coletiva. Então, não existe uma prática autoritária, onde apenas uma pessoa ou apenas um grupo de pessoas vão ditar o quê? As regras, vão somente ser eles que vão refletir, que vão pensar, que vão discutir sobre determinado aspecto. Não existe isso. E esse não, ó, visto que não permitem a flexibilidade, claro que sim, nós sabemos que uma das características do planejamento, do plano e do projeto é justamente a flexibilidade, a possibilidade de ajustes. Então, o item está errado. Beleza? Questão 8. Em relação aos aspectos do planejamento, a sequência hierárquica do mais amplo, olha, preste atenção, do mais amplo ao mais restrito é a seguinte: planejamento educacional, planejamento escolar, planejamento curricular e o planejamento de ensino. Linda questão, perfeitinha, ela está corretinha. E aí, pessoal, você não pode deixar essa sequência ser alterada, não há essa possibilidade. Você não pode fazer um planejamento de ensino antes que o planejamento curricular tenha sido pensado e refletido, tá? Você não pode fazer um planejamento curricular antes que o planejamento escolar tenha sido o quê? Discutido, analisado, refletido. E a mesma coisa, não podemos pensar um planejamento escolar sem que um planejamento educacional já tenha sido feito e realizado. Então, essa sequência do mais amplo ao mais restrito é a sequência hierárquica que deve ser seguida, sem nenhum tipo de alteração ou mudança de sequência, tá, pessoal? Aqui sim, aqui não há possibilidade de alteração, por isso o item está corretinho. Beleza? Vamos para a questão 9? Há diferentes níveis de planejamento, nós vimos, em função de suas características. Como é denominado o planejamento de maior abrangência? Pessoal, que é feito em nível nacional, estadual e municipal. Aquele que é mais amplo, aquele que é mais abrangente, que é pensado, refletido de forma mais macro. Qual é esse? Pessoal, é o planejamento de ensino, que está na letra A? Não. É o planejamento educacional? Certamente. Ele é que é o mais amplo, ele é que é pensado em nível, pode ser pensado, né? Pelos sistemas de ensino em nível nacional, estadual e municipal. Portanto, a letra correta é da questão 9, a letra B. Beleza? E para a gente finalizar o nosso tema de hoje com os exercícios, vamos para a questão 10. O planejamento curricular é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional,
estadual ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. E aí, pessoal, item também errado, porque esse planejamento aqui que a questão mencionou é o planejamento educacional, aquele que é mais amplo, aquele que tem maior abrangência, aquele que é mais macro e que é feito nos níveis nacional, estadual e municipal. Beleza? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de grande proveito, porque esse tema é muito cobrado e você precisa saber que existem diferenças entre o planejamento, o plano, o programa e o projeto e quais são essas diferenças. Beleza? E aí, se você está chegando hoje aqui conosco, mais uma vez, eu peço a você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Nós estamos toda semana postando conteúdos, simulados, mapas mentais, tudo para ajudar você na preparação para ser aprovado num concurso na área de educação. E o mais importante, nós vamos colocar aqui também. Se você chegou hoje, está chegando agora no nosso canal, você não pode perder a chance de ver também um conteúdo que nós gravamos a respeito dos planos. Plano de ensino, plano da escola, plano de aula, tá tudo numa aula maravilhosa. Vou deixar aqui o link desse vídeo na descrição da nossa aula de hoje. Então você entra no canal e assiste, porque vai te ajudar a compreender também de uma forma mais ampla a respeito dos planos, beleza? Então, foi bom estar esses momentos aqui com vocês e eu espero todos para a próxima aula. Até lá!